a todos. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor juntamente contigo. Sei que você está aí na sua casa, de coração aberto para ouvir a palavra de Deus, mas também para cantar a palavra de Deus. Nessa noite eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento. Nós vamos fazer uma oração agradecendo por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de mesmo distante, estar perto, junto com Ele, adorando e exaltando o nome dEle. Abaixe sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de exaltar o teu santo nome, Senhor Deus, mesmo estando longe um do outro, mas nós estamos perto, Senhor Deus, porque estamos ligados através da cruz do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de exaltar o teu santo nome, Senhor Deus, mesmo em redes sociais, mesmo, Senhor Deus, através de vídeo. O Senhor não está sendo exaltado, está sendo glorificado. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor Deus, através dessas canções, através da palavra ministrada, possamos, Senhor Deus, de fato viver aquilo que a tua palavra nos ensina. Nos ajude como os filhos, Senhor Deus, que precisa do apoio da mão do Pai. Esteja sempre conosco, nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? E eu convido você aí na sua casa a adorar o Senhor com extravagância. Mesmo estando longe, você tem a oportunidade de celebrar o Senhor com alegria. Amém? Vamos adorar o Senhor.
casa, no teu lar, a dar um abraço no teu ente querido, na tua família, porque esse é o nosso momento de comunhão. Jesus venceu a morte para nos trazer vida e vida eterna, vida em abundância. E é por isso que estamos aqui celebrando aos Reis dos Reis. Vamos adorar o Senhor. Você vai ter a oportunidade de
dizer a Ele: Senhor, eu quero ir mais alto, eu quero mergulhar mais alto, eu quero fazer coisas que vêm do alto, e para isso eu quero estar sempre no centro da Tua vontade. Para isso eu quero sempre andar nos caminhos que o Senhor tem para mim. Nessa noite, querido, você tem a oportunidade de dizer intimamente ao Senhor: Deus, eu preciso ir mais alto, eu quero ir mais alto. Nós vamos adorar o Senhor com essa última canção, querido. Eu convido você também a exaltar o nome do Senhor.
Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. Te agradecemos, Senhor Deus, porque somos livres para adorar ao Senhor, livre para exaltar o teu santo nome. E é desejo do nosso coração, Senhor Deus, ir mais alto e mais além, Senhor Deus. Desperta, Senhor Deus, esse desejo no meio do teu povo. Possamos buscar, Senhor Deus, mesmo nesses dias de isolamento, que possamos transformar a nossa casa num lugar de adoração e exaltação do teu nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, por cada família, Senhor Deus, da nossa igreja. Que a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um. Esteja guardando essa cidade também, Senhor Deus, de todas as mazelas, de todas as doenças, Senhor Deus. Que possamos, através das nossas vidas, exaltar o teu santo nome e adorar o teu santo nome. É no nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos, em nome de Jesus. Que bom que você está aí nesse momento na tua casa, nesse domingo de Páscoa, depois do almoço maravilhoso que você teve com a sua família, esse compartilhamento do chocolate com as crianças, com os adultos, algo muito maravilhoso, onde nós temos comemorado dias abençoadíssimos nessas questões. Hoje seria um dia típico, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo com a nossa ceia, com aquela celebração maravilhosa que nós fazemos aqui na igreja. Mas devido a essa epidemia, nós então estamos com os nossos cultos aí online, e você está assistindo esse culto com a sua família, e eu quero compartilhar uma palavra de bênção com você nesta noite. Eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração nesse tempo. Eu quero compartilhar com você essa palavra. Sem delongas, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 até o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao versículo 58. Amém? Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 15, 55 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo está compartilhando uma palavra com os cristãos aqui. Paulo está compartilhando uma palavra de encorajamento, de ânimo. Uma palavra onde ele está mostrando aqui a verdade bíblica sobre as vitórias e sobre as derrotas que nós podemos ter na vida. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus a vitória já está garantida para nós. E como cristãos nesse tempo, meus amados irmãos, você que está na tua casa assistindo essa mensagem via YouTube ou no WhatsApp, nós temos que pegar o versículo 58 e aplicar nas nossas vidas, porque aqui Paulo denota características de uma vida cristã abundante, de uma vida cristã vitoriosa. O inimigo não quer que você tenha vitória. O inimigo não quer que você vença na vida. Muito pelo contrário, ele quer que você se acovarde, ele quer que você fique intocado aí no seu mundo espiritual, achando que as coisas não vão mudar, achando que as coisas não vão acontecer, mas não. Paulo, ele nos dá aqui uma direção de uma vida cristã vitoriosa, porque Cristo tem nos oferecido uma vida cristã vitoriosa. Olha só que interessante no versículo 57. Ele dá aqui o caminho da vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Então a vitória vem de quem? Das minhas forças? Não. A vitória vem da minha intelectualidade? Não. A nossa vitória, ela é dada por Deus através de Cristo Jesus. Por isso ele indaga a morte. Onde está a tua vitória, ó morte? Porque a morte não venceu Cristo. Pelo contrário, ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo está conosco nesse momento. São características cristãs
que nós temos que executar na nossa vida. Também houve características na vida de Jesus muito interessantes. Eu estava meditando sobre esse texto e pensando aqui em algumas características que Jesus apresentou na sua vida. Eu achei interessante o que Lucas escreveu no capítulo 2 do seu livro, a partir do verso número 1. Eu não vou ler aqui por causa do nosso tempo, mas lá narra o nascimento de Jesus, ou seja, a confirmação da profecia dada por Isaías, pelo profeta Isaías, agora confirmada pelo anjo Gabriel e agora executado pela Virgem Maria, dando à luz a esse menino maravilhoso que nasceu para mudar o sentido das nossas vidas, para mudar, nos dando esperança de vida para nós, e esperança de vida eterna, que é o mais interessante. Também houve outro momento muito importante na vida de Jesus. Depois que ele cresce como menino, ele se torna adulto. Agora ele vai de encontro a João Batista. João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão, e Jesus chega diante desse cenário e pede para que João o batize. Mateus narra isso lá no capítulo 3, a partir do verso número 13. E esse momento foi um momento muito importante na vida de Jesus, onde a palavra estava se cumprindo ali, João batizando Jesus, e ali o início do seu ministério glorioso e maravilhoso. E também teve um outro momento muito importante na vida de Jesus, que eu quero destacar aqui, que é o momento em que ele celebra a ceia com os seus discípulos. Aquele último dia de vida como homem, onde ele estava com os seus discípulos. Ali estava apontando para a vitória. Ele estava apontando para os discípulos que ali estava a sua vitória. Os discípulos não entenderam tudo aquilo que ele falou, só entenderam depois da crucificação e da ressurreição. Mas Jesus preparou o coração deles ali para que eles pudessem passar aqueles momentos difíceis. Aqueles 3 dias ali onde Jesus foi crucificado e até a sua ressurreição foram dias muito difíceis para os discípulos de Jesus. Como tem sido esses dias para nós? Dias muito difíceis, dias de incertezas, dias que a gente tem que dar uma palavra e mudar um conceito por causa de alguma informação que a gente recebe. E tem sido dias assim de apreensivos, mas Deus está conosco, garantindo a nossa vitória. E a nossa vitória já está garantida. A minha vitória, a sua vitória, meu irmão, está garantido por Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Olha que interessante, queridos, eu acho muito interessante, falando de vitória, aquilo que Jesus afirmou em João capítulo 15, versículo 5. Ele falou assim: eu sou a videira verdadeira, vós são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós queremos vencer esses obstáculos, se nós queremos vencer esse momento de incerteza que onde está em todo o mundo, nós precisamos estarmos firmados na palavra de Cristo, precisamos estar firmados nos ensinamentos de Cristo e aliançados com Cristo nesse tempo. Por quê? Porque sem Ele nada podemos fazer. Se você quer ter vitória na tua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa se alinhar com Cristo o mais rápido possível, entregando a sua vida a Cristo, entregando os seus caminhos ao Senhor, para que a vitória também chegue aí na sua casa. No versículo 16, ainda de João capítulo 15, ele fala: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e nos deu uma missão. Qual foi a missão que Cristo nos deu, e aqui confirmada por Paulo? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É a missão que os discípulos precisavam cumprir. É a missão que nós temos que cumprir. Nesse tempo, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos retroagir, nós temos que avançar nessa obra maravilhosa. E esse é o tempo de nós avançarmos em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele nos escolheu e nos deu uma missão. Então eu sou um privilegiado, porque Cristo me escolheu nesse tempo para ser o diferencial na minha cidade. Nesse tempo de dificuldade, eu tenho que ser a esperança e a luz em Cristo para as pessoas que estão desesperadas nesse momento. Ele fala algo muito interessante ainda em João capítulo 15, versículo 16. E vos nomeei
para que vades e deis fruto. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ainda não entenderam que esse é um tempo de nós ganharmos pessoas para o reino de Deus, ou seja, ganhar frutos, ganhar almas. E ele fala: e o vosso fruto permaneça. De que forma que eles vão permanecer se eles não estão vindo na igreja? Através da nossa oração, através do nosso clamor. As pessoas que nós falarmos do amor de Cristo nesse tempo, elas vão se fortalecer, elas vão permanecer, porque a nossa vitória já está garantida. Ele continua dizendo: a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome, o Pai vos conceda. Sabe o que ele está dizendo? Queridos, se nós permanecermos, se nós sermos firmes, abundantes do Senhor nesse tempo, significa que o Senhor derramará as suas ricas bênçãos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Não é tempo de nós retroagirmos, é tempo de nós avançarmos, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nós. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, creia. Depois que Jesus ele é ressurreto, a ressurreição chega ao terceiro dia, e Jesus fala algo muito interessante lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20. Ele fala: portanto, ide e fazei discípulos. Queridos, onde estão os seus discípulos? Aonde estão as pessoas, aonde estão os frutos que você nesse tempo tem ganhado para Jesus? Essas pessoas que você ensinou através da palavra de Deus a ter uma aliança verdadeira com Cristo. Sabe que essa palavra nos encoraja a olharmos ao nosso redor e vermos quantas pessoas ainda estão sem Cristo, quantas pessoas ainda estão sem esperança de vida eterna. Muitas pessoas estão ao nosso redor, nos observando e vendo quais são as nossas atitudes. Se as nossas atitudes são atitudes de uma pessoa vitoriosa, ou se as nossas atitudes é uma atitude de uma pessoa derrotada. Nós estamos vendo um tempo onde os cristãos precisam mostrar aonde está a sua esperança. E a nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus. A nossa esperança está fundamentada na nossa aliança, porque Ele nos propôs uma aliança verdadeira, uma aliança feita no sangue, uma aliança feita ali no corpo, onde o corpo de Jesus foi dilacerado por nós, o sangue derramado naquela cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. Olha que interessante, lá em João capítulo 13, a partir do verso 21, ele diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele está celebrando a ceia com os seus discípulos, ele está compartilhando o pão, ele está compartilhando o vinho, ele está falando assim: olha, fazer isto em memória de mim. Ou seja, ele estava fundamentando uma aliança verdadeira com os seus discípulos, e essa aliança que chegou até nós, e é essa aliança que nos mantém firme em dias de dificuldades, é essa aliança que nos mantém firme em dias onde nós estamos apreensivos pelas coisas que estão acontecendo. Lucas, no capítulo 22, também narra a ceia de Jesus, os evangelhos narram, mas no versículo 19 ele fala assim: depois Jesus tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, que é feita no meu sangue, que é derramado por vós. Depois desse momento, que Jesus fez esse momento com os seus discípulos, que ele mostrou ali, que ele fez aquele momento ali de celebração com os seus discípulos, ele vai para onde? Para o Monte das Oliveiras, aonde é preso, aonde é esbofeteado, aonde é levado à prisão, aonde é levado ali como malfeitor, sem ter cometido nenhum pecado, sem ter cometido nenhum erro, mas ele estava fazendo por mim e por você, meu amado irmão. E o que nós estamos fazendo nesse tempo por Jesus? O que nós estamos fazendo nesse tempo para demonstrar, para agradecer ao que Jesus fez por cada um de nós naquele tempo? Nós precisamos pensar nisso. Nós temos que pensar na nossa aliança. Como está a nossa aliança com Cristo? Como está a nossa aliança hoje com o Senhor? Estamos agindo como um derrotado ou estamos agindo como um vitorioso? Estamos sendo abundantes, constantes do Senhor, ou estamos aí igual a onda do mar? Uma hora você acredita, uma hora você confia, uma outra você não confia, uma hora você acha que as coisas vão mudar, que vai dar tudo certo, outra hora você já acha que não vai dar mais certo, que não vai ter mais culto, que não vai acontecer mais nada. Como está a sua aliança nesse tempo? Sabe, queridos, porque lá em João capítulo 15, versículo 5, no final do versículo lá, ele fala algo muito interessante: porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o consentimento de Cristo.
nós não podemos fazer nada sem termos uma aliança verdadeira com Cristo. É através dele que nós vamos ter a nossa vitória. Olha o versículo 57. Mas de 1 Coríntios capítulo 15. Olha que interessante. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ou seja, Deus nos outorgou a vitória nesse tempo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele venceu a morte, se ele venceu todos os paradigmas do inferno, todos os paradigmas da morte, nele nós podemos vencer também tempos difíceis. Nele nós também podemos vencer qualquer tipo de epidemia que aparecer aí nesse tempo. Nele nós podemos vencer todas as coisas. Então, sem ele, nada podemos fazer. Também ele nos deixou uma promessa no versículo 16. Ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Sabe o que ele nos nomeou? Embaixador de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo nesse tempo. Por que somos embaixadores? Para que nós possamos propagar a palavra de Deus, propagar essa aliança verdadeira que Deus nos proporcionou através do seu sangue. Então, queridos, uma palavra de bênção para você nessa noite: não volte para trás, continue firme, abundante no Senhor, acreditando que as coisas vão mudar e crendo que tudo está cooperando para o nosso bem a cada dia, porque nós somos embaixadores de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí na tua casa nesse momento, eu sei que você está aí cultuando ao Senhor, ouviu esse louvor maravilhoso, eu sei disso. E você deve estar pensando como eu: meu Deus, era para a gente estar lá na igreja nesse momento. Não pense nesse tempo assim. Pense que Cristo está com você aí na sala da sua casa. O mesmo Deus que está aqui no templo é o mesmo Deus que está aí com você agora na sua sala, recebendo a sua oração, recebendo o seu pedido, aceitando o seu clamor. É o mesmo Jesus. Ele é onipresente. Ele está em todas as casas nesse momento. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco. Por quê? Porque a nossa aliança com Cristo é uma aliança verdadeira. Por isso Paulo, ele fala aqui: olha, queridos, vocês precisam ser abundantes na obra do Senhor. Ser abundante na obra do Senhor é a gente não desfalecer. Ser abundante na obra do Senhor é a gente continuar firme na presença de Deus, independente do que está acontecendo. Nós precisamos continuar firmes na presença de Deus. Sabe por que isso, queridos? Vai nortear uma característica nossa, a característica cristã, e vai mostrar para as pessoas que Cristo realmente mora em nós, que Cristo realmente ele faz-se verdade em nós. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Queridos, Deus nos deu um presente através de Cristo Jesus. E o presente que Deus nos deu é a vida eterna. E nós só conquistamos a vida eterna pela aliança que fizemos no sangue de Cristo. Pela aliança que fizemos com Cristo, aceitando o que Ele fez por nós naquela cruz. Então você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora na sua casa, se você quer ter a vida eterna, você precisa fazer uma aliança verdadeira com Cristo, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, orando, pedindo perdão pelos teus pecados, pedindo perdão pelos teus erros e assumindo essa característica maravilhosa de Cristo em nós. Com isso, nós conquistamos o quê? A vida eterna, que foi firmada, fundamentada no Filho. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Ele venceu o inferno. A vitória do inferno, a vitória da morte, ela não chegou até Jesus. Jesus venceu todas elas. Queridos, e o que nós vamos fazer então agora, pastor?
qual é o procedimento agora? Eu tenho essa aliança com Cristo, eu tenho andado com Jesus, qual é o procedimento que eu vou ter que fazer agora? Eu vou chamar isso de características, e eu vou te dar aqui 3 características que nós devemos fazer nesse tempo. A primeira característica que nós temos que fazer para demonstrar que nós temos uma aliança com Cristo é o que? Proclamar o reino de Deus nesse tempo. E um reino vitorioso. Não é um reino derrotado, porque ele venceu todas as circunstâncias que foram colocadas para ele. Então nós temos que proclamar esse reino maravilhoso. Nós temos que proclamar. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele fala assim: anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então nós temos que proclamar a morte e ressurreição de Cristo para que as pessoas tenham a sua aliança verdadeira com Cristo. Como você está proclamando o reino? Porque proclamar o reino de Deus não é simplesmente falando, mas é vivendo o reino de Deus. Nós precisamos viver intensamente esse reino de Deus, e até em tempos de dificuldades. A segunda característica é a esperança. Se nós olharmos ao nosso redor, quantas pessoas já perderam a esperança? Quantas famílias já perderam a esperança? Por quê? Porque elas não veem que as coisas estão mudando, que as coisas estão caminhando para uma mudança maravilhosa. Elas não estão enxergando, elas estão ainda com os olhos ali, naquele momento, naquelas notícias ruins, e nós não, nós temos que olhar além. Nós temos que olhar que Deus está ao nosso favor e que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Então a nossa esperança não está nas coisas do mundo. A nossa esperança precisa estar na palavra de Deus. A nossa esperança precisa estar naquilo que Deus tem nos ensinado. E Ele falou: a vitória já está garantida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não perca a esperança. Proclame o reino de Deus. Não deixe de proclamar o reino de Deus. Não perca a esperança. Porque, queridos, em nome de Jesus, nós como cristãos temos que levar essa esperança às pessoas. Elas estão precisando dessa esperança. E por último, devemos fazer isso com muita humildade. Proclamar o reino de Deus. Proclamar a esperança de Cristo de uma forma muito humilde. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de íntima compaixão, é um Deus de íntima humildade. Porque o que levou Jesus para a cruz foi a sua humildade de querer morrer por um povo que gritava ali aos pés da cruz: crucificam. Mas mesmo assim, Jesus olhou para aquelas pessoas, como tem olhado para mim, como tem olhado para você, com olhos de compaixão, com olhos de amor. E essa esperança que nós temos que levar para as pessoas, essa proclamação do reino de Deus que nós temos que levar para as pessoas com muita humildade e dizer o quanto Cristo ama estas pessoas, o quanto Deus as ama, independente, queridos, independente da sua religião, independente do que você pensa, se você acredita ou não em Deus, Deus nunca vai deixar de amar você. Lá em João capítulo 3, versículo 16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o presente de Deus para você, meu irmão, minha irmã, a vida eterna. Então, se você ainda não tem uma aliança com Cristo, busque, procure fazer essa aliança com Cristo. É tempo de aliança, é tempo de refrigério, é tempo de crescimento, é tempo de bênçãos. Deus está derramando bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe esses dias a todos nós. Eu quero pedir para que você, nesse momento, nós queremos orar pela tua vida, orar pela tua casa. Eu quero que você fique em pé onde você está, junto com a sua família, aí nesse momento, e nós vamos fechar os nossos olhos, e nós vamos orar ao nosso Pai que está no céu, e Ele vai nos conceder todas as bênçãos que já é garantida por intermédio de Cristo Jesus. Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos agora por cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem, Senhor, nesse tempo, Pai, vivido, Deus, dias difíceis, dias de incertezas,
Dias, ó Pai, onde nós nunca imaginaríamos que iríamos passar, um tempo onde nós não poderíamos nos reunir em Tua casa para cultuar o Seu nome. Mas o Senhor mora dentro de nós e está conosco, está sendo cultuado aqui na nossa casa. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida nesse tempo. Que o Senhor abençoe cada casa, cada irmão, cada casamento, cada família. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja real em cada vida que estamos assistindo agora, nesse momento, por esse programa aqui no YouTube. Que a Tua palavra de encorajamento chegue até esse coração. Que a Tua palavra de encorajamento possa chegar até essa casa, onde esse meu irmão e minha irmã está agora, de mãos dadas com os seus filhos, esperando, Senhor, todas essas circunstâncias passarem. E eu sei, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoe a nossa cidade, abençoe os meus irmãos, abençoe a nossa igreja, abençoe, Senhor, a nossa liderança. Deus, em nome de Jesus, abençoe o Brasil. E eu tenho certeza, Pai, que nós vamos vencer juntos, unidos, ó Pai, nesse tempo nós vamos vencer todo esse mal que tem tentado nos afastar da nossa comunhão contigo. Oramos, ó Pai, em Teu nome, no nome maravilhoso de Jesus, e eu peço a Tua bênção sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida, viu, meu amado irmão, em nome de Jesus, e até o próximo culto, quarta-feira, às 19h30. Deus abençoe e até lá.